Vamos iniciar agora uma série de vídeos onde nós abordaremos o tema E-Social. Inicialmente, falaremos sobre o faseamento, a forma com que as empresas enviarão suas informações para o ambiente do E-Social. O primeiro grupo, que entrou em janeiro de 2018, envolvia as empresas que desenvolvem atividade privada e que tinham um faturamento acima de 78 milhões de reais. Essas empresas passaram por 5 fases de envio de informações. A primeira fase foi em janeiro, onde as empresas precisavam enviar as suas tabelas e o cadastramento inicial. Em março, foi o período que as empresas deveriam enviar todos os seus empregados, que na época se encontravam ativos na empresa, encaminhando todas as informações dos trabalhadores, chamado cadastramento inicial. Em maio, a primeira folha de pagamento. Em julho, elas deveriam enviar a primeira DCTF Web, que substituiria já a GFIP, mas por alguns problemas de processamento foi adiado para agosto. E em janeiro do ano que vem, 2019, essas empresas enviarão os eventos relacionados à saúde do trabalhador. Agora, em julho de 2018, entrou no grupo do E-Social também as empresas de atividades privadas, mas que um faturamento menor que 78 milhões de reais. O prazo de abertura para que elas enviassem os primeiros dados, o cadastramento inicial, chamado S1000 e as tabelas, foi 16 de julho. Em setembro, essas empresas enviarão os dados dos trabalhadores. Em novembro, enviarão as primeiras folhas de pagamento. E em janeiro do ano que vem, elas enviarão a primeira DCTF Web, onde as informações da DCTF Web apurarão os dados da contribuição previdenciária e não mais será enviada GFIP. Em janeiro de 2019, também para esse grupo de empresas, serão enviados os dados relativos à segurança e saúde do trabalhador. O outro grupo, que seria os órgãos públicos, ou grupos de empresa que são os órgãos públicos, iniciarão seu faseamento em janeiro de 2019. Em março, os dados de todos os servidores, todos os agentes públicos. Em maio, enviarão a primeira folha de pagamento. Em julho, enviarão a DCTF Web, aqueles que apuram contribuição previdenciária, enviarão a DCTF Web e terão a GFIP substituída, não precisarão mais enviar a GFIP. E em julho, os eventos de saúde e segurança do trabalhador. Apesar de não constar aqui nesse infograma, mas existe disponível na página do E-Social a informação de que um quarto grupo, que seria de pessoas físicas, que entrarão em janeiro do ano que vem. A gente vai observar que para o E-Social, não só as empresas, mas também as pessoas físicas desenvolvem atividade econômica, também integrarão o grupo de atividades de informações enviadas pelo E-Social. E o que seria o E-Social? O E-Social é um projeto do governo federal que foi instituído pelo Decreto 8373 em 2014. E qual o objetivo desse projeto? É desenvolver um sistema que colete as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando essas informações em um ambiente nacional virtual, de modo que os órgãos responsáveis por essas atividades, por esses tributos, por essa modalidade de controle dos empregados, como as informações trabalhistas, possam coletar as informações dentro desse ambiente virtual. De modo que não é necessário mais uma mesma empresa enviar várias informações, a mesma informação de diversas formas para vários órgãos. Dentro desse ambiente do E-Social, esses órgãos, essas entidades envolvidas poderão capturar essas informações de modo a calcular a contribuição previdenciária, o FGTS e cumprir as obrigações acessórias que as empresas todos os anos precisam apresentar, para que possa informar toda a sua carga tributária e a apuração de contribuições previdenciárias, por exemplo. O E-Social ele estabelece
uma forma em que passa a ser prestada as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativa à contratação e utilização de mão de obra onerosa com ou sem vínculo empregatício, e também a produção rural, que é outra forma de calcular a contribuição previdenciária. Não é uma obrigação tributária acessória que foi criada com o E-Social, é apenas uma nova forma de cumprir essas obrigações que já existiam, só que existiam em variadas formas e agora estarão concentradas num ambiente só. Então, quem está obrigado a entrar, a participar do E-Social, enviar as informações para o E-Social? Todo aquele que contratar prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, ou que possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária em função dessa relação jurídica, de modo que atendam à legislação pertinente a cada um desses assuntos. Poderá também figurar nessa relação, por exemplo, o empregador, conforme é definido na CLT, o contribuinte, conforme definido no CTN, né? E esse contribuinte, ele pode ser empresa, órgão público, pessoa física equiparada à empresa, todas aquelas pessoas também previstas no artigo 15 da 8.212 que devem apresentar suas informações para a contribuição previdenciária. Junto com o E-Social, foi criado uma informação complementar, um sistema complementar, que é o sistema de escrituração digital, que vai ser complementado pela escrituração fiscal digital, que é a FD-REINF, de modo que dentro da escrituração fiscal digital de obrigações previdenciárias e trabalhistas, que é o E-Social, nós vamos encontrar todas as informações relativas a relações de trabalho no campo da tributação previdenciária, que incide em qualquer forma de pagamento para trabalhadores. E na FD-REINF, que é a escrituração fiscal digital, serão prestados outro tipo de informações, também relativas às contribuições previdenciárias substitutivas, né, que seja incidente em regra sobre alguma receita bruta. E as informações necessárias que antes eram enviadas pela DIF, que se trata das retenções de imposto de renda, que também estarão presentes na FD-REINF. Então, nós teremos o E-Social vinculado às relações de trabalho e a FD-REINF vinculada a outro tipo de relação que normalmente não é o trabalho pessoal, mas de empresa para empresa. Informações que envolvem tanto a contribuição previdenciária como o imposto de renda retido na fonte. Quem são os entes que participam dos dois projetos? Inicialmente, o E-Social, nós temos o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, o INSS e a Caixa Econômica Federal com o Conselho Curador relativo ao FGTS. Com relação à FD-REINF, que a gente falou anteriormente, somente a Receita Federal está envolvida. Ela é uma declaração exclusiva para a base de dados da Receita Federal. E os trabalhadores envolvidos nesse processo, todos os trabalhadores que se possam imaginar, os seletistas, os estatutários, os autônomos, os avulsos, os cooperados, os trabalhadores sem vínculos, estagiário e qualquer outra forma de trabalho que seja apurada da contribuição previdenciária vai estar envolvida no E-Social. O objetivo desse projeto do governo, além de eliminar várias obrigações, como, por exemplo, a GFIP, CAGED, RAIS, RAIS-CT, o livro registro de empregado, que vai passar a ser eletrônico, a CAT, a comunicação de dispensa, a carteira de trabalho, que vai passar a ser eletrônica, o perfil profissionográfico previdenciário, relativo ao Ministério do Trabalho, a DIF, a DCTF e qualquer outra informação que antes coletava dados de trabalhadores de relação de emprego, todos serão substituídos, porque todos estarão dentro do E-Social. Como a gente vai verificar posteriormente, o E-Social ele funciona com uma estrutura chamada de informação de eventos e cada um dos eventos vai abranger todas as informações necessárias para o controle e o cálculo da contribuição previdenciária e até do imposto de renda retido na fonte, todos juntos dentro de um sistema só. Não precisa mais enviar várias informações em declarações separadas, o que causava normalmente vários erros. Por exemplo,
era muito difícil o empregado comparecer ao INSS para solicitar um benefício e normalmente tinha problemas, porque muitas vezes o CNIS não estava alimentado e esse empregado não conseguia adquirir sua aposentadoria ou seus benefícios por conta do desencontro de informações. Com o E-Social, esse problema será resolvido, porque todas as informações serão em tempo real. Ao enviar os eventos no E-Social, o CNIS já vai receber a informação, a Receita Federal já vai receber, o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica e todos os órgãos envolvidos no projeto. Como que vai funcionar a arquitetura do E-Social? É importante que a gente verifique o formato do envio de arquivos, do envio de informações. Nós teremos, de um lado, o empregador ou o ente público, ou a pessoa física equiparada jurídica, com todas as informações do trabalhador, com todas as informações de receita bruta, de folha de pagamento. Essas empresas, elas terão um sistema nas suas folhas de pagamento eletrônica, por exemplo, folha de pagamento digital, melhor dizendo, onde elas enviarão via web service arquivos no formato XML para o ambiente E-Social. Esse ambiente E-Social, ele está sendo organizado com os dados da Receita Federal no CNPJ e no CPF e no CNIS pelo NIS do empregado. Essas informações alimentam uma base de dados chamada RET, que são o Registro de Eventos Trabalhistas, onde todas as informações que são enviadas serão armazenadas nesse ambiente. Essas informações virão em arquivos originais, ou seja, conservarão e preservarão as mesmas informações para todos os entes envolvidos. Enviam suas folhas de pagamento mensalmente e essas informações alimentam esse sistema e cada um dos entes envolvidos irão coletar suas informações via web service também, através do E-Social BX, que é a forma que eles vão capturar essas informações dentro do ambiente do E-Social. E teremos o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica e a Receita Federal coletando essas informações para realizar o controle da apuração do crédito tributário e das obrigações que todas as empresas possuem diante desses órgãos. Então, funciona assim. A empresa tem um software onde ela vai alimentar as informações, vai enviar para o E-Social um arquivo com essas informações. O E-Social recebe essa primeira informação e faz uma primeira validação. Nessa primeira validação, o sistema vai validar a estrutura, se aquele lote enviado obedece à estrutura previamente já colocada à disposição das empresas, que devem seguir uma estrutura na elaboração dos seus arquivos. E o ambiente do E-Social vai fazer essa verificação inicial. Se inicialmente, nessa primeira validação, toda a estrutura usada pela empresa estiver correta, vai gerar um protocolo de envio para a empresa dizendo, olha, o seu lote foi recebido. Em seguida, o ambiente do E-Social vai pegar todos os eventos que estão inseridos nesse lote, avaliar um por um. E é nesse segundo momento que o E-Social vai compreender se tudo aquilo que a empresa enviou pelos seus eventos atendem o formato exigido e também se eles são compatíveis com as informações que já foram alimentadas anteriormente. Como, por exemplo, ele envia um evento de remuneração, que é o S1200, mas para que essa remuneração, esse evento seja aceito, o E-Social vai verificar na base lá do RET se aquele empregado consta já na informação do E-Social, já consta no arquivo de dados do E-Social. Porque se aquele empregado não constar, aquele evento não vai ser aceito, aquela remuneração não vai ser processada. E aí o E-Social devolve uma mensagem de erro avisando, olha, não foi localizado esse empregado aqui na nossa base de dados. E assim, se a empresa enviar 1.000 empregados, por exemplo, apenas 900 empregados não atendeu a estrutura. Aliás, 900 empregados atendeu todos os requisitos, estava compatível com as informações do RET,
o E-Social devolve esse 900 recibo, dizendo que está tudo ok. E somente 100 empregados, ou 10 ou 1 empregado, não atende às regras exigidas, ele receberá uma mensagem de erro somente desse empregado. O que facilita muito, porque como a gente sabe anteriormente, a GFIP, se a empresa tinha 1.000 empregados e tinha um problema, ela queria corrigir a informação de um, ela teria que enviar toda a GFIP novamente. E muitas vezes esse segundo envio acabava causando problema em outros empregados. E agora com o E-Social a gente não vai ter esse problema, porque se ele errar somente um, vai precisar enviar somente aquele empregado novamente. Quando ele envia o primeiro lote, as primeiras informações no lote, o sistema vai devolver a primeira validação, que a gente chama de validação nível 1, primeiro nível, onde devolverá um protocolo confirmando que recebeu aqueles primeiros dados. Depois que ela analisa cada um dos eventos envolvidos, que seria uma validação de segundo nível, e ela verifica que de fato estava tudo dentro do exigido, ela vai devolver um recibo. E é somente nesse segundo momento que a empresa cumpriu a sua obrigação com o E-Social, quando ela recebe o recibo da validação daquele evento enviado. E esses envios de arquivos, eles serão executados após a emissão do protocolo de envio. Os eventos vão ser extraídos, avaliados individualmente, e os eventos pertencentes a um determinado lote com erro de estrutura serão rejeitados, mas os eventos desse mesmo lote sem erro serão aproveitados com sucesso. E devolverá um recibo, que é nesse recibo que vai constar um número. Inclusive, quando envia-se um evento que precisa depois ser retificado, é esse número do recibo que vai ser usado nos eventos do E-Social para ser identificado no sistema quais são os dados que precisam ser corrigidos, né? E o empregador ele pode agrupar esses eventos em até 50, pode ter cada lote até 50 eventos. Então, ele pode enviar vários eventos no mesmo lote, de modo que esses 50 eventos pertençam ao mesmo empregador e participem do mesmo grupo, que a gente vai entender posteriormente o que são os eventos de tabela, o que são os eventos não periódicos e os eventos periódicos. Então, dentro desse grupo de eventos, ele pode enviar até 50 eventos no mesmo lote. E como as empresas acessarão, transmitirão suas informações, suas folhas de pagamento via web service ou portal web que a gente verá em seguida, como que elas acessarão essas informações e enviarão? Do mesmo jeito que já funciona hoje com a Receita Federal e com a Caixa Econômica Federal, é necessário a utilização de certificado digital. Então, o certificado digital que a empresa já possui hoje, ela vai continuar usando para enviar as informações do E-Social, que no caso, o mais aceito é o tipo A1 ou A3, né? E esse certificado, tanto da Receita como da Caixa Econômica Federal, eles podem enviar os dados do E-Social com esse certificado. E também poderão usar as procurações que já existem hoje. Hoje a empresa consegue transmitir suas informações com a procuração RFB, com a procuração eletrônica, né? A procuração eletrônica é aquela que a empresa possui um certificado digital, o contador possui um certificado digital. A empresa acessa o certificado digital dela no ECAC e passa uma procuração diretamente para o certificado digital do contador. E a procuração RFB, aquela procuração que está disponível na página da Receita Federal, onde a empresa preenche os dados, imprime a procuração, o titular da empresa assina aquela procuração e leva na Receita Federal para que a gente possa aprovar aquela procuração. Então, a forma de acessar e de enviar os dados do E-Social vão ser os mesmos que já existem hoje nos outros procedimentos da Receita Federal que exigem certificado. Além da procuração, que as empresas podem transmitir as informações pelo certificado digital, existe também o código de acesso, que já é conhecido também das pequenas empresas. O código de acesso, ele vai poder ser utilizado pelo MEI, e é importante frisar que só vai participar do E-Social o MEI que tem empregado. Vai usar também o código de acesso o segurado especial,
a microempresa, que são aquelas pequenas empresas EPP e a ME do Simples Nacional, que tenha no máximo um empregado, também poderão utilizar o código de acesso. Lembrando que esse código de acesso não é o código que ela usa lá no portal do Simples Nacional, é um outro código de acesso. O contribuinte individual equiparado à empresa, o produtor rural pessoa física, que possua até 7 empregados. Então, essas empresas pequenas e esses contribuintes individuais e o segurado especial também poderão cadastrar um código de acesso no portal do E-Social. A gente vai ter a oportunidade de ver em seguida como que funciona esse cadastro. E essas informações, elas serão enviadas para o E-Social de 3 formas. O aplicativo do empregador, que é via web service, que são aquelas empresas que têm o maior número de empregados, obrigatoriamente vão usar esse ambiente porque é um ambiente mais fácil, mais amigável para que elas transmitam suas informações. Mas também nós teremos o aplicativo governamental, que é o portal do E-Social, onde lá nós teremos o portal web completo e o portal web módulo simplificado. O portal web completo, ele é indicado para as empresas menores e para as grandes empresas no momento de contingência. Muitas vezes o momento final, ocorre algum problema com o sistema da empresa que é maior, ela consegue enviar alguns eventos pelo portal web completo. E o simplificado são para aquelas pessoas que usarão o código de acesso. Então, com o código de acesso, o empregador doméstico, o segurado especial, o pequeno produtor rural, o contribuinte individual e o optante pelo Simples Nacional com até um empregado poderão acessar o módulo simplificado e enviar suas informações. Qual é a diferença desses ambientes? O web service, a empresa já tem o programa dela pronto, onde ela adquiriu esse programa através das empresas de tecnologia de informação. O módulo completo do portal web, existe mais informações a serem prestadas e o simplificado, as informações são simplificadas, como o próprio nome já diz. Esse portal simplificado, para quem já tem acesso, é muito parecido com o portal do empregador doméstico, que vocês já acessaram algumas vezes, tem noção de como funciona. Essa transmissão dos eventos, dos arquivos, elas seguirão uma sequência lógica. Tem um termo chamado empilhamento, que já funciona hoje, como, por exemplo, no caso do empregador doméstico, que já conhece. As informações, elas são enviadas numa sequência para que o segundo grupo de informações, ele vai usar informações do primeiro grupo e assim sucessivamente. Então, o E-Social dividiu essas informações, que foi aquilo que gerou o faseamento, né? Então, nós temos o grupo inicial de informações, que é o cadastramento inicial da empresa, que é o S1000, e as suas tabelas, que são o S1005, S1010, S1010-20, que são as empresas enviando aí todas as informações cadastrais e toda a sua forma de calcular os tributos estarão nessas tabelas. No segundo momento, que são os eventos, no segundo momento nós teremos primeiro o cadastramento inicial, o segundo as tabelas, e teremos o envio dos eventos não periódicos. Por que são chamados eventos não periódicos? São eventos que eles não têm uma data certa para ocorrer, como, por exemplo, a admissão do empregado. A admissão do empregado não é um acontecimento que ocorre num determinado dia do mês. Ele vai ocorrer quando ele ocorrer. Diferente dos eventos periódicos, que eles têm uma data certa, como, por exemplo, o pagamento do empregado, a remuneração do empregado, esse tem uma data certa. Então, esse evento periódico, eles terão que ser enviado já num quarto momento, onde já as informações iniciais já foram prestadas e serão enviados eventos periódicos. E, por último, os chamados eventos totalizadores, que são os eventos que não é o contribuinte que envia, mas é o próprio E-Social que devolve para a empresa, como o próprio nome fala, a totalização dos dados, dos tributos que foram apurados com base nas informações enviadas anteriormente. E assim a gente fecha uma sequência de informações desse primeiro bloco, tratando da visão geral do E-Social.